Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. E assim, pedindo o Espírito Santo sobre todos nós, nós estamos iniciando o nosso retiro de carnaval, dando continuidade a ele. Nesse momento, nosso tema será do Evangelho de São João, no capítulo 19, dos versículos de 25 a 27, onde, como tema central, quando Jesus nos oferece a sua mãe, eis aí a tua mãe. A natureza desse discurso de João é que sempre ele fala no nível duplo. Vamos ouvir atentamente esse trecho bíblico. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu sou o diácono Marcelo Lopes, sou da paróquia, sirvo na paróquia da Santíssima Trindade. Durante muito tempo estive ligado diretamente à renovação carismática, um carismático, mas também tive a oportunidade, a graça de Deus, de poder, durante 3 anos, estar à frente da renovação carismática, como coordenador diocesano. E que alegria poder partilhar dessa palavra com você hoje, desse tema tão profundo que é falar de nossa mãezinha, Maria Santíssima. Como eu disse, João, ele nos dá 2 enfoques. Primeiro, o histórico, no qual apresenta os fatos, como eles aconteceram. Mas também, João nos dá um nível simbólico, para que nós possamos entender o que essa palavra vem fazer na minha vida, na sua vida, e ao qual se deve prestar mais atenção, nessa parte simbólica. Portanto, a presença de Maria junto ao Filho crucificado é um fato histórico, como conhecemos, mas também é teológico. O episódio de Maria aos pés da cruz tem em João uma importância central, como vimos no último versículo 27, eis aí a tua mãe. Queria nesse momento partilhar com você, lá no versículo 25, ele nos diz assim: junto à cruz de Jesus estavam, por seu lado de pé, a mãe dele. Essa expressão quer nos remeter, na verdade, ao versículo 24, anterior a esse, que você conhece, aquele quando João fala que os soldados rasgaram a túnica de Jesus e repartiram, porque era um linho puro, então valioso, e cortaram ele em 4 partes. Assim se cumpriu a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre ele a minha túnica. E o que isso tem a ver, esse versículo 24, com aquilo que estamos meditando? Que logo em seguida, São João vai nos apresentar outras 4 figuras, que são as figuras das mulheres, em contraponto a esses 4 soldados.
O que isso então quer dizer a cada um de nós? É que nós devemos escolher um lado, aquele da indiferença dos soldados, que estavam ali também junto à cruz de Jesus, mas estavam preocupados em repartir os bens materiais, aquela túnica que era tão valorosa, né? Custava muito, mas aquelas mulheres ali estavam de pé e se preocupavam com o Senhor, de poder, naquele momento, pensar e refletir sobre o que estava acontecendo com Jesus, que passou a sua vida fazendo o bem e estava sofrendo aquele martírio. Portanto, de fato, nesse relato dos 4 soldados e das mulheres, a gente vai ver que Maria estava ali de pé. Poderíamos até pensar nesse momento de dor, e a gente não vai ver em nenhum momento dizer que as mulheres estavam chorando ao pé da cruz. Não, elas estavam de pé, pois esse deve ser o sentido do cristão que acredita no projeto de Deus, do cristão que acredita que eu tenho um Deus que olha por mim. Então, estar de pé, eles estavam ali de pé, como disse João, um sentido profundo e um sentido espiritual, indicando, portanto, a firmeza e a constância de Maria e das suas companheiras no seio daquela provação tão terrível. Como eu disse, elas não estavam chorando, elas estavam ali contritas. Que interpretação nós podemos tirar profunda e teológica desse momento? Maria aos pés da cruz. Porque Maria estava como em Caná da Galileia. Vejam que não diz Maria, não chama ela pelo nome, mas sim chama de a mulher, a mãe. Por quê? A ideia é de que a mãe de Jesus não era a figura de Maria, a pessoa. Essas duas figuras são referidas de modo anônimo, para que naquele momento não pensemos que João e Maria estavam aos pés da cruz, mas ali estavam a mãe de Jesus e o discípulo amado. E nós somos convidados a ser também um desses dois, pois representam para nós um momento de que nós também podemos nos colocar na cruz, não pelo nosso nome, por sermos filhos de Deus, por sermos alguém que acredita na ressurreição, devemos nos colocar também aos pés da cruz. E aqui nós vamos ter 3 níveis no qual a gente precisa se aprofundar para entender esse momento. A mãe dolorosa, a mãe gloriosa e a mãe vivente. Vamos meditar a mãe dolorosa, assim como tantas mães que passam dores, que têm seus momentos de dores. Quantas mães sofrem por verem seus filhos nas drogas, enfermos, os filhos que estão desviados do caminho de Deus, aqueles que não têm um sentido para a sua vida. Quantas mães! E aqui a palavra de Deus nos mostra 3 mulheres. Primeiro, lá na segunda carta de Samuel, no capítulo 21, versículo 10, vamos ver a figura de uma mãe, Rispa. Depois nós vamos ter uma mãe macabeia, em 2 Macabeus, no capítulo 7. E por último, nesse sentido da mãe dolorosa, vamos ver as mães de Belém, lá no capítulo 2, versículo 18 de Mateus. Mas não parece ser essa não é a perspectiva central de João, embora não podemos excluir a figura de vermos Maria como a mãe dolorosa. Por último, temos a segunda, que é a Maria como a mãe da glória.
A mãe participando na pele e na dor, nesse momento de sofrimento do seu filho, e também da exaltação gloriosa dele na cruz. Maria está perto, de pé, junto à cruz. Uma atitude soberana de rainha, estar de pé, não estava prostrada. Maria estava sabendo que estava diante do rei, diante daquele momento que ele fez da cruz o seu trono, como mulher do Apocalipse, na qual vamos ver que ela pisa a cabeça da serpente, gloriosa, majestosa, né? Com uma coroa. Embora sofra as dores, como dores de parto, ela está vestida com todo o aparato de rainha cósmica, de rainha do mundo, a soberana. E agora, por último, o mais importante, que a Maria, Mater Vivente, ela será logo chamada de mulher pelo seu filho Jesus, que estava ali, próximo da morte. Ela é a nova Eva, ao lado do novo Adão, Jesus. É a mulher da nova humanidade, a quem gera para a vida Jesus Cristo, através do parto espiritual, místico, mas doloroso. Não podemos esquecer isso. Uma outra reflexão que vamos ter: vendo sua mãe e o discípulo amado, esse era Jesus, olhando para sua mãe e o discípulo amado ali, Maria e João, frente a frente. Ali nesse momento, quando o texto nos fala, não de Maria e João, mas nos fala da mãe e do discípulo, e nós também temos uma reflexão teológica a fazer. Por que não chamar pelo nome? Primeiro, a mãe de Jesus, aquela mulher como eu disse antes, ela é a nova Eva, e nós vamos ver lá em Isaías, prometida no capítulo 66, versículos 7 e 8, também ainda em Isaías no capítulo 26, versículos 17 a 21, ela é a figura típica da igreja, que é mãe. A comunidade apostólica e missionária também, que vai gerar filhos para Deus através da palavra e dos sacramentos. Vejam que nós devemos absorver essa palavra para que ela faça também na minha vida, na sua vida, algo novo. É isso que Jesus está nos convidando na cruz. A figura de João é descrita como o discípulo amado, assim ele é conhecido. Representa aquele que segue o ideal de Jesus, por isso ele é uma testemunha por excelência. E nós vamos ver essa confirmação também no Evangelho de João, em dois momentos, no capítulo 19, no versículo 35, e em João 21, 34. Portanto, é a igreja filha agora, é a figura de todo e qualquer discípulo. Eu e você somos convidados a ser esse discípulo amado, a não abandonar Jesus em nenhum momento das nossas vidas. Assim como eu e você temos momentos difíceis, nós não podemos abandonar as nossas dores, a nossa cruz, e buscar, seja onde for, ou em alguém, ou em uma situação da vida, alguém que possa substituir esse amor que Deus tem por nós. Por isso, eu e você vamos ouvir, como diz no capítulo 14, no versículo 21 de São João: quem me ama, guardará meus mandamentos, será amado por meu Pai, e eu o amarei. Então, nós somos convidados a fazermos essa experiência de amor com o Senhor,
Jesus está nos chamando hoje a sermos esse amado, aquele que escolheu o melhor lugar, aquele que escolheu estar perto da cruz de Jesus. Em outro momento, me lembro agora, no qual ele diz assim: quem quiser a sua vida, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes isso é duro para nós, mas é importante lembrarmos que a cruz, ela vai nos levar à salvação. Jesus olhou para a sua mãe, vendo a sua mãe, disse, ele se dirige primeiro à mãe, por quê? Mostrando que a questão humana passa no segundo plano, e não olhou ela como simplesmente a sua mãe, e disse, eis aí o teu filho. Jesus, no alto da sua cátedra, ali na cruz, revela e constitui ao mesmo tempo a sua mãe como mãe dos discípulos. A luz da cruz ilumina o mistério de Maria e a revela como mãe espiritual dos discípulos. Vejam que alegria! Eu e você temos uma mãe que olha por nós, uma mãe que vai caminhar conosco. Em nenhum momento ela vai nos deixar, seja na sua alegria, na sua tristeza. Maria está sempre conosco. Por isso, nesse momento, vamos rezar, vamos cantar, pedindo que Deus nos faça sermos esses verdadeiros missionários diante dEle, esse discípulo amado. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivestes assim. Eu sei bem que tens vivido, Sei também que tens chorado, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. pois permaneço ao teu lado. É Jesus falando para mim e para você nesse momento. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Acredite nessa palavra. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Bote a mão sobre o seu coração e peça nesse momento que você possa ter a graça de receber Maria, esse presente de Deus, na sua casa, na sua vida, no seu projeto. Nós não somos órfãos. Jesus nos deu a sua mãe para ser a mãe dos viventes, mãe de toda a humanidade. Por isso eu e você hoje podemos abraçar Maria, um momento de dor, de sofrimento assim, pedir que ela
seja o nosso exemplo. Uma mulher de pé, que mesmo no momento de dor, da dor mais profunda, de uma mãe que era perder o seu filho, ela estava ali na cruz, porque sabia que era um projeto de Deus. Por isso hoje você também aproveite dessa experiência que Deus nos dá. Logo mais voltamos para dar continuidade ao nosso retiro de carnaval. Vamos fazer uma breve pausa e logo retornaremos. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Querido irmão e irmã que nos acompanha, estamos dando continuidade ao nosso retiro de carnaval 2026. Estamos meditando, fazendo reflexão do tema do Evangelho de São João, no capítulo 19, dos versículos de 25 a 27, com o tema sobre Maria: eis aí a tua mãe. Cante conosco. Cheiro de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. E agora, dando continuidade, vamos ver a figura de João, aquele que é, e perto dela, o discípulo amado. É assim que ouvimos falar no versículo 26 de São João, desse capítulo 19. Ele se manteve de pé, bem perto, né, da mãe de Jesus, com o sentido de cuidar dela, que vai para além desse sentimento imediato, né, de se preocupar com a mãe do Senhor. Esta é uma ideia mística, de que o discípulo amado, ele é o discípulo da intimidade com Maria. E pergunto, como está a sua intimidade com Maria? Você tem rezado o seu terço? Você tem feito as suas novenas? Você se consagra a Maria diariamente? Como tem sido feito essa sua intimidade com aquela que o Senhor te deu? Com aquela que o Senhor disse: eis aí a tua mãe. Então, você também deve cuidar dessa intimidade, desse amor mariano, desse amor de filho por Nossa Senhora. E disse a Maria, chamou ela e disse: mulher. Como eu disse no início, ela é a nova Eva, é a mãe da nova vida. Contudo, como todo o símbolo que a gente pode refletir aqui de mulher, é um termo também muito aberto para que a gente possa refletir, porque primeiro, é a mãe carnal de Jesus, isso todos nós temos consciência,
também ela é mãe espiritual dos discípulos de Jesus. E também, claro, de Jesus pela fé. Ela é também mãe da igreja, portanto, mãe da nossa comunidade de fé. E o antigo Israel, né? O povo que caminhava no deserto, portanto, gerou o Salvador, e essa comunidade é mãe da igreja. Maria é chamada mãe da igreja, e tantos outros termos que poderíamos refletir sobre Nossa Senhora. Tudo isso nos leva a um sentimento. Tem todo um sentido, estão aqui compreendidos pelo pensamento simbólico, como eu disse para vocês. Podemos, portanto, afirmar que este ícone, essa figura de Maria, simbólico-teológica, ela supera infinitamente a realidade de Maria histórica. Aquela mulher que aparece, aquela que foi escolhida como a mãe do Salvador, aquela mulher que fugiu para o Egito, que está na Bíblia, aquela mulher que foi visitar o seu filho, olha, aí fora está a tua mãe e os teus irmãos. Maria ao pé da cruz. Maria, quando foi apresentar o menino ao templo e ouviu que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Toda essa figura são figuras históricas que vamos encontrar na palavra de Deus. Mas o mais importante é entendermos que Maria, ela tem um sentido também da palavra de Deus, que Deus usou dela para ser um exemplo para nós de constância na fé, de amor e entrega ao projeto de Deus. Maria desborda amplamente essa figura individual, passando para algo maior. E a palavra de Deus nos diz assim: e a partir daquela hora, né, depois que entregou Maria para João, para o discípulo amado, e entregou a mulher, a mãe, para que um cuidasse do outro, para que ambos estivessem ligados. E disse, a partir daquela hora, que momento é esse? É o momento da glória pascal, daquilo que viria após a morte de Jesus. Portanto, inaugura ali a economia da graça de Deus. Portanto, é uma maternidade espiritual de Maria. Maternidade que já fluiu desde aquele momento da cruz. E é uma força vivificadora. É uma força que vai nos inspirar a sermos realmente de Deus, inteiramente. E o discípulo, qual o seu gesto? Daquele momento em diante, ele a recebe junto de si. Diz uma expressão grega, estaídia. Estaídia. É passível de várias traduções. Daquele momento, recebeu junto de si aonde? Na sua casa, na sua intimidade, na sua familiaridade, mas também, entre outras coisas próprias, João a recebeu, o discípulo amado, como um bem que ele recebe, né? Com seus recursos, riquezas, valores. Ele recebeu um tesouro para tomar conta. Segundo a linguagem desse duplo sentido que eu falei para vocês, ao longo dessa pregação de João, deve-se entender aqui que o discípulo acolheu Maria em sua casa material, claro, e principalmente em sua casa espiritual. Maria estava presente com ele em todos os momentos. Ela é aquela que nos fortalece, aquela que nos inspira, é aquela que nos indica que não podemos desistir das nossas batalhas espirituais. Eu e você não podemos dar um passo atrás ao homem velho. Maria nos inspira a sermos homens e mulheres de vida transformadas no seu Filho Jesus, isto é, no seu coração e sua fé. Assim,
também como João acolheu Maria. Lembremos da figura de São José, que acolheu Maria também em sua casa como esposa, que está lá em Mateus, no capítulo 1, 24. Eu e você, meu irmão, somos chamados a acolher Maria na nossa casa, na nossa vida, na nossa intimidade. Você já parou para pensar isso? Como tem sido esse seu acolhimento a Nossa Senhora? E aqui eu relembro de uma graça tão grande que nossa igreja tem passado. Tantas pessoas, tantos homens e tantas mulheres se dedicando a se consagrarem à figura materna de Maria. Tantas pessoas que passam semanas estudando para poderem se consagrar inteiramente a Nossa Senhora, a serem escravos de Nossa Senhora, deixando de lado tudo aquilo que o mundo oferece para fazer como Maria. Podemos dizer um dia: eis aqui o escravo do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, se refere, portanto, à entrega da mãe ao discípulo. Jesus, vendo que ali ele já tinha cumprido aquele momento, nessa figura da comunidade dos discípulos, ele, portanto, faz um fechamento, coroa a obra de Cristo e, por conseguinte, o caminho de fé de todo cristão. Quero lembrar para você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha, sem Maria não há cristianismo consumado. Maria faz parte deste cristianismo, portanto ela acompanha, ela está ali no momento de Pentecostes. Maria se faz presente, Maria está presente em todos os momentos da nossa igreja, em todos os momentos nós refletimos, nos inspiramos na figura de Maria, para que ela, como nossa mãe, pois ela nos foi dada como nossa intercessora junto ao seu Filho Jesus, para que nós não esqueçamos que nós temos uma mãe, isto é perfeito. Maria, portanto, pertence ao depósito da fé, assim como um patrimônio de bens espirituais que Cristo confiou aos discípulos amados. Por isso, afirmou o Papa Paulo VI: se queremos ser cristãos, devemos ser marianos. Eu e você somos chamados também a ser marianos. Por quê? Porque Maria fez a vontade de Deus. Maria foi o exemplo daquela que abandonou todo o seu projeto de vida para fazer a vontade do Senhor. E eu e você somos convidados a isso. Para que nós possamos lembrar isso, a invocação a Maria, a título de informação para mim e para você, Maria, chamada mãe da igreja, que é Maria, mãe dos cristãos, essa terminologia ela aparece primeiro lá no século XI, com um bispo chamado Berengário de Tours. Já lá no início, no século XI, já se falava de Maria, mãe da igreja, mãe dos cristãos. Mas somente no Concílio Vaticano II, que aconteceu no ano de 1964, portanto há 60 anos, 62 anos, na terceira sessão, o Papa Paulo VI declarou oficialmente, solenemente, esse título de Maria, esse título mariano: Maria, mãe da igreja. Claro, como era algo novo naquele momento, para muitos foi perplexidade de alguns setores da igreja ouvir falar que Maria era a mãe da igreja. Mas como se pode ver também ao longo dessa nossa reflexão, nos mostra que essa tem base no Evangelho.
nas passagens do Evangelho. Portanto, eu e você somos chamados a sermos esse discípulo amado de Jesus. Um discípulo que deve cuidar da sua mãe, que deve ter um cuidado mariano, se consagrando a ela diariamente, rezando o Santo Rosário, nas nossas práticas devocionais. Se você já experimentou se consagrar a Nossa Senhora, né? Ler o tratado para se consagrar, não por moda, mas por ser algo, como eu disse, uma riqueza da igreja, uma riqueza que a igreja nos oferece, de nos aprofundarmos nesse sentido mariano, de nos entregarmos inteiramente a ela, e também de sermos esse discípulo amado de Jesus, esse discípulo que escolhe ser inteiramente de Jesus, tomar conta não só da mãe de Jesus, mas tomar conta da fé, daquilo que Deus nos deu de tão precioso com sua vida, que ao longo da sua jornada nos mostrou que eu e você devemos ser homens e mulheres restaurados pela palavra de Deus. Eu e você devemos ser homens e mulheres que escolhem a melhor parte. Lembram quando Jesus visitou aquela família que tanto ele amava, estava lá na casa de Marta e Maria, e disse a elas: ela escolheu a melhor parte. Então você também é convidado a escolher essa parte, que é ser de Jesus, abrir mão daquilo que não nos faz crescer espiritualmente, de tudo aquilo que o mundo nos oferece. E que graça você está recebendo, porque que bom que você ficou até aqui, até agora, ouvindo esta palavra de Deus, nesse retiro de carnaval, nesse retiro espiritual que você está fazendo. Que alegria poder falar para você: você é um discípulo amado, você é uma discípula amada do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, viva intensamente a sua fé, abrace aquilo que Deus nos dá. Vamos cantar e pedir que sejamos inteiramente de Maria, para que ela nos leve ao seu Filho Jesus. Eu me consagro a ti. Consagre-se agora nessa momento. Mãe de Deus e minha, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Cante com toda a fé. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. nesse momento,
Você que deve ter com certeza a imagem de Nossa Senhora em sua casa, com tantos nomes, de Lourdes, de Fátima, das Graças, de Nazaré. Dirija-se a ela e entregue a sua vida, os seus projetos. Diga: eu sou da Imaculada. Maria, eu me consagro a Ti, para que Tu me leves ao Teu Filho Jesus, para que eu possa ser chamado de um dia de discípulo amado, de discípula amada. Por isso hoje eu me consagro a Ti, querida Mãe, para que Tu me leves ao céu, me leves, Senhor, a experimentar esse amor de filho. Por isso eu confio na Tua presença, eu confio na Tua graça, eu confio que Tu és a escolhida de Deus para essa missão de me levar. E nós, quando rezamos, na segunda parte da Ave Maria, nós pedimos que ela esteja nos acolhendo no céu. Por isso eu convido você a concluirmos esse momento de oração rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cante conosco. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe.